Como vimos no vídeo anterior, todos os jogos de videogame passam por uma série de dificuldades durante o seu desenvolvimento, seja por questão financeira ou qualquer outro motivo que levam projetos promissores ao cancelamento, fazendo com que eles nunca vejam a luz do dia. E muitos grandes títulos que sem dúvidas nos fariam muito felizes estão nessa lista, desde sequências de nossos jogos favoritos até uma nova franquia que poderia ser um grande sucesso. Então no vídeo de hoje vamos conhecer jogos bons que foram cancelados parte 2. Já avisando que nem todos os projetos possuem vídeo de jogabilidade, e em alguns deles serão mostradas apenas as imagens conceituais que foram liberadas. É difícil encontrar alguém que tenha jogado Rainbow Six Vegas 2 e não tenha sentido um gostinho de quero mais quando viu os créditos finais do game, pois então uma sequência do game estava sendo desenvolvida pela Ubisoft Montreal, e esse seria Rainbow Six Patriots, que foi planejado inicialmente para ser lançado para PC, PlayStation 3 e Xbox 360, mas futuramente foi replanejado para os consoles atuais. Você estaria no comando de um grupo terrorista doméstico chamado The True Patriots, que faria justiça condenando políticos e pessoas envolvidas com a corrupção em Nova York. Alguns dos membros desse grupo eram ex-militares e mulheres que precisaram sair dos seus países natais e viverem no exterior. Novas mecânicas teriam sido adicionadas ao game, como manobras mais rápidas e ágeis com o rapel, que permitiriam com que o jogador corresse enquanto descia, atirando com a sua arma, além da substituição do sistema Quem Cobra para outro chamado Observe Plan Act, que permitiria com que o jogador analisasse o ambiente e se prevenisse dos planos antiterroristas que os inimigos possuíam. O game iria manter o mesmo sistema de jogo tático de tiro em primeira pessoa com o sistema de cover em terceira pessoa, e deveria ter sido lançado em 2013, mas depois foi adiado para 2014, até que finalmente foi cancelado e substituído pelo game que conhecemos hoje como Rainbow Six Siege, que é bastante diferente de Patriots. Os motivos maiores para o cancelamento do game foram a demissão de diversos funcionários da empresa que estavam responsáveis pelo projeto, e também o fato de que a 7ª geração de consoles estava no fim, e o game não estava sendo desenvolvido para ser um game da 8ª geração. StarCraft Ghost era um jogo stealth que faria parte da série popular da Blizzard. O game foi anunciado em 2002 e estava sendo desenvolvido pela Nihilistic Software para GameCube, Xbox e PlayStation 2. Ao contrário de seus antecessores, que eram jogos de estratégia em tempo real, Ghost seria um jogo de tiro em terceira pessoa que tinha a intenção de dar aos jogadores uma visão mais ampla do universo de StarCraft. Você estaria no comando de Nova, um espião terráqueo, também conhecido como Ghost. O jogo se passaria 4 anos após o fim de StarCraft Brood War, e abordaria uma conspiração dos superiores de Nova, que estavam desenvolvendo um projeto militar secreto no Imperial Terran Dominion. Não foram revelados muitos detalhes da história do game, porém em 2006 foi lançado um livro com o mesmo nome do game, que conta a história por trás dos personagens centrais da trama. O jogo estava sendo desenvolvido até que em 2004 a Blizzard anunciou que seu desenvolvimento estava suspenso, e pouco depois, em 2006, a empresa se pronunciou novamente, dizendo que o projeto estava em espera por tempo indeterminado e possivelmente seria lançado na 7ª geração de consoles. Porém até hoje nada se sabe sobre o projeto, que a essa altura já pode ter sido cancelado por completo. Obviamente, Driver é uma franquia muito especial para todos os jogadores da velha guarda, que jogaram seus belos games revolucionários no PlayStation 1, e é claro que Driver 5 seria muito bem recebido pela maioria deles. O game foi anunciado em 2010 pela Ubisoft e estava sendo desenvolvido pela Sumo Digital, que é a mesma produtora dos games da série Sonic and All Stars Racing. O tempo de vida de Driver 5 foi muito curto, e o game nunca passou por uma pré-produção. O projeto foi cancelado quando a Ubisoft quebrou a parceria com a Sumo Digital e passou o projeto para a Ubisoft Reflections, que recriou o game como Driver São Francisco. Infelizmente só temos algumas artes conceituais que foram liberadas do game.
A série Silent Hill sem dúvidas fez e ainda faz história como uma das melhores franquias de survival horror no mundo dos games. E sem dúvidas, um jogo que levaria a qualidade da franquia ao máximo seria Silent Hills, um projeto que tinha como responsáveis nada mais nada menos do que Hideo Kojima, o criador de Metal Gear Solid, e Guillermo del Toro, um dos maiores diretores da história do cinema. No game você controlaria um personagem que seria interpretado por Norman Reedus, o mesmo ator que interpreta o personagem Daryl na série The Walking Dead. O jogo se tornou ainda mais aguardado por todos os gamers depois do lançamento de PT, que era um teaser jogável que apresentava tudo o que estava por vir. Infelizmente não temos muitos detalhes do projeto, além de PT e pequenos trailers. Para a tristeza de todos os fãs, o projeto foi cancelado, após Hideo Kojima deixar a Konami, que é a detentora dos direitos da série. Talvez algum dia possamos ver esse projeto novamente, sendo desenvolvido por uma outra empresa e com outro nome. Para quem pensa que Silent Hills foi o único projeto de game em que Guillermo del Toro estava envolvido e foi cancelado, está muito enganado. Insane também foi um deles. O game começou a ser desenvolvido pela Volition e seria publicado pela THQ para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Os planos iniciais eram para que o jogo se tornasse uma trilogia, mas em agosto de 2012 a THQ anunciou o cancelamento do projeto e entregou os direitos para Guillermo del Toro, que está em busca de uma empresa para continuar com o seu desenvolvimento. Muita gente aguarda ansiosamente para que eu fale alguma coisa sobre Mortal Kombat aqui no canal. Então agora vai a primeira informação sobre a franquia, que não será nada boa para os fãs da série. Em 2005 estava sendo desenvolvido pela Midway Studios Mortal Kombat Fire and Ice, que seria nada mais nada menos do que uma sequência de Mortal Kombat Shaolin Monks. Um protótipo do game chegou a ser desenvolvido para Xbox 360 para testar o novo motor gráfico. O jogo teria uma campanha em cooperativo entre Scorpion e Sub-Zero, e muitos modelos em 3D dos personagens e artes conceituais foram criadas. Infelizmente os planos para esse game eram muito audaciosos, e a empresa não possuía tempo e orçamento suficiente para dar continuidade no projeto, que teve que ser cancelado, e as únicas informações e imagens que temos dele são essas que vocês estão vendo. Black é um dos melhores jogos de tiro em primeira pessoa já lançados na história. O game levou o PlayStation 2 ao limite, quase o colocando lado a lado com o PlayStation 3 e Xbox 360. E com certeza conquistou muitos fãs que até hoje aguardam ansiosamente por uma sequência do game, que nunca foi lançada. Mas poucos sabem que 10 meses antes do término do desenvolvimento de Black, a Electronic Arts, em parceria com a Criterion Games, estavam trabalhando em um projeto que seria Black 2. E muitas artes conceituais foram criadas, incluindo vários desenhos do protagonista Jack Keller, que indicam que o game teria continuado a história do primeiro jogo, onde Keller continuaria sua caça por Lennox a mando do governo dos Estados Unidos. Mas infelizmente, a EA estava querendo inserir Black no mercado diferente, para se adaptar à nova geração de consoles, e muitas pessoas importantes que foram responsáveis por Black não concordavam com essa ideia, e deixaram a Criterion Games após o término de desenvolvimento de Black. Mas em 2006, a Electronic Arts tentou investir no projeto e retomá-lo, dessa vez com uma nova desenvolvedora em parceria, a IP, e o restante dos funcionários da Criterion, e as três estavam desenvolvendo aquele que seria um reboot do game, que mudaria totalmente o seu rumo, abandonando todos os elementos da história de Black, e o transformando num game de tiro em cooperativo, com novos personagens e uma nova história. Um tempo depois, o projeto foi cancelado devido à falta de direção e objetividade, nos deixando apenas com artes conceituais e imagens de um suposto trailer que teria vazado. Legacy of Kain é uma série que se popularizou no PlayStation 1, trazendo um game com elementos bastante inovadores na época. E apesar de não ter se popularizado tanto, algumas continuações foram lançadas. E uma delas seria Legacy of Kain Dead Sun, que começou a ser desenvolvido em 2009 pela Climax Studio e Psyonix Games separadamente, onde a primeira estava responsável pelo modo single player do game,
enquanto a segunda estava desenvolvendo de maneira independente o seu modo multiplayer, ambas com a supervisão da Crystal Dynamics. O jogo single player passou por diversas mudanças de nome, que primeiramente era chamado de Black Cloth e mais tarde passou a ser chamado de Dead Sun. Já o seu modo multiplayer foi a base do game online lançado pela Square Enix, que hoje conhecemos por Nosgoth. O projeto passou por várias etapas de desenvolvimento e estava previsto para ser lançado no Xbox 360 e PlayStation 3, mas essa geração de consoles já estava no fim e todos já estavam com olhos voltados ao PlayStation 4 e Xbox One, e essa foi uma das razões para que o projeto fosse cancelado. Além disso, muitos membros da equipe de desenvolvimento do game continuaram trabalhando no projeto, sem serem avisados da decisão da Square Enix, o que causou muita frustração devido à grande quantidade de trabalho que foi jogado no lixo. Um vídeo com 32 minutos de gameplay do jogo foi disponibilizado, e é esse que vocês estão vendo aí ao fundo. E com esse game, finalizamos mais um vídeo que nos deixa triste ao saber que nossas franquias amadas poderiam ter continuações que infelizmente não saíram do papel, e esses são apenas alguns desses casos. Então, se vocês querem ver mais desses projetos cancelados, deixem um gostei aí embaixo e comentem quais deles vocês conheciam e quais ficaram de fora dessa lista. Se gostou e não está inscrito, se inscreva aí para não perder nenhuma novidade. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.